irmãos e irmãs em Cristo Jesus. A liturgia do 11º domingo tempo comum nos convida para olhar nossa vida e o mundo com esperança e confiança. A liturgia nos ensina que Deus é fiel ontem, hoje e para sempre. E Ele continua a conduzir a história humana para uma meta de vida plena e a felicidade sem fim. Sabemos muito bem, só Deus é capaz de nos dar as coisas permanentes. Então, Deus oferece uma meta de vida plena e felicidade sem fim. E as leituras também nos apresentam que o reino de Deus não é obra dos homens, mas a obra de Deus. Meus amados irmãos e irmãs, eu nunca vi, ou seja, nós nunca vemos Jesus é obra da arte, ou algumas pinturas, desenho, Jesus como um agricultor, um fazendeiro. Sempre a gente vê Jesus como um bom pastor, ou mestre ensinando os sermões na montanha, ou como Jesus crucificado e ressuscitado. Nunca vemos Jesus como agricultor. Mas hoje, as leituras, Evangelho, Jesus próprio, ele fala com confiança de agricultor e também o crescimento do minúsculo grão de mostarda. Esse Evangelho nos chama, nos apresenta que esse agricultor como um exemplo para nós em nossa fé e confiança. Porque a agricultura, a maioria de vocês sabem muito bem, porque eu não sei muito de agriculturas. Agricultura é um modo de vida, é um compromisso toda a vida. Não é um trabalho de um dia a outro, mas é um compromisso ao longo da vida, com pequenos atos de devoções, porque aquele agricultor que semeia qualquer coisa na terra, ele semeia, mas confia na providência divina. Então, hoje, esse evangelho nos mostra que a colheita não pode ser forçada, mas pode acontecer com a divina providência do Senhor. Na primeira leitura, meus amados, o profeta Ezequiel, ele consola, ele assegura a esperança do povo Israel, o povo exilado em Babilônia. Ele fala que o Deus é sempre fiel, ele nunca esqueceu a aliança, nem as promessas que ele fez no passado. Então, tenha essa certeza que Deus nunca desistirá de fornecer, providenciar ao seu povo um futuro de justiça, tranquilidade e paz. Então, ele, com essas palavras, o profeta Ezequiel está consolando o povo de Israel. De uma maneira, o profeta Ezequiel está transmitindo uma mensagem de esperança. Deus nunca esquece suas promessas. Ele até irá até Babilônia, tomará um ramo da dinastia de Davi, plantará no alto montanha da terra. Esse ramo, rebento, crescerá e tornará um mais grandioso cedro do mundo. E o profeta Ezequiel, aqui, ele fala, esse cedro, esse ramo é Jesus Cristo, que vai ser um grande, majestoso cedro, no qual os passarinhos vão fazer seus ninhos. Então, essa árvore que Ezequiel menciona é Jesus, e as aves que fazem suas moradas em Jesus representam
os povos das nações diferentes que vão encontrar sua morada em Jesus. E na segunda leitura, São Paulo, ele fala, a nossa vida terrena, meus amados, é passageira e mortal. Então, São Paulo, cansado pelos anos de pregações e provações, ele deseja descansar, repousar com Deus e com Jesus Cristo para sempre. Ainda ele está disposto para lutar nessa vida com todo esforço, enquanto Deus quiser. Ele teve um desejo, mas ele está esperando para a vontade de Deus. No Evangelho, meus amados, nos apresenta uma nova catequese. Fala sobre o reino de Deus, que Jesus veio anunciar e propor. Segundo o evangelista São Marcos, ele apresenta Jesus como Messias. Ele apresenta Jesus com aquelas ações, gestos, milagres que ele realizava. Ele apresenta Jesus como o novo Moisés, Messias, que veio anunciar esse novo mundo, reino de Deus, livre de egoísmo, da opressão, da justiça e tudo que escraviza os homens e tudo que impede de ter a vida verdadeira. E nesse evangelho, São Marcos, ele nos apresenta duas parábolas. A primeira parábola que ele nos apresenta é a grão que germina e cresce por si mesmo. O agricultor intervém apenas duas vezes no ato de semear e no ato de ceifar, primeiro e ao fim. No meio, o narrador, São Marcos, não fala nada, nenhuma intervenção, ações, atitudes desse agricultor, porque esse agricultor semeia e espera para a colheita. Aquelas sementes crescem, amadurecendo por si mesmo. Então, ele veio só para colher. Aqui, meus amados irmãos e irmãs, a pergunta essencial não é o que aquele agricultor faz, mas o dinamismo essencial, o dinamismo vital da semente. Porque aquela finalidade não depende do esforço ou habilidade humanos, mas sim o dinamismo vital da semente que Deus lançou na terra. Porque esse sementes que São Marcos nos fala, nos explica, é as sementes que têm um dinamismo divino. Deus que atua na noite, também na turbulência da história humana. O homem não faz nada, mas Deus que age, Ele que trabalha, Ele que tem aquela marcha da história, para que o reino de Deus aconteça na hora, no dia certo, segundo os seus planos. Então, essa parábola de grão nos mostra a serenidade, a confiança que nós devemos ter em nosso Deus. Essa primeira parábola, a grão que germina e cresce por si mesmo, nos mostra a confiança, a esperança, a fé em nossa vida. Meus amados irmãos e irmãs, nós temos muitos dons, talentos, capacidades em nossa vida. Quando a gente esquece as dádivas da nossa vida e os dons que Deus nos deu, a nossa existência nessa terra se torna tensa e sufocada. E nossas relações com as pessoas, os parentes e o mundo e com Deus se torna e diminui, porque tudo é submetido à agitação, uma correria, atividade desnecessária. Nós precisamos entender, compreender melhor hoje, existe um poder misterioso, espetáculo na natureza. Deus age na natureza. A gente não esforça para realizar esse reino de Deus. Esse reino de Deus está acontecendo com próprios esforços de Deus. Então nós precisamos ser instrumentos dignos, disponíveis nas mãos do autor da nossa vida. Precisamos acolher essa vida que nós recebemos com o dom de Deus,
precisamos acolher essa vida e desfrutar com um coração agradecido. Isso que o Evangelho fala com aquela primeira parábola do grão. E segunda parábola é aquela grão de mostarda. Essa grão de mostarda nos destaca, ela destaca aquele grandioso resultado da ação de Deus em nossa vida. O reino de Deus propor, no início parece pequena, insignificante, mas essa semente torna-se grande, ampla e uma grande árvore que Deus criou e Jesus semeou entre nós. Então, quando a gente acolhe o reino de Deus em nossa vida, estamos propondo, estamos agindo segundo a vontade de Jesus. Então, hoje, meus amados irmãos e irmãs, chamados para reconhecer nossos dons, nossos compromissos como o grão de mostarda. Nossa presença pode ser insignificante perante do mundo, mas perante Deus somos valiosos. A mostarda, aquela semente valiosa diante de Deus. Vamos reconhecer, vamos nos compreender. Nós somos valiosos, a pessoas que têm valor grande diante de Deus nesse dia. Deus abençoe cada uma de nós. Amém.